Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos por cada vida que está aqui nesse lugar essa noite. Senhor, ninguém entrou aqui hoje à toa. Pedimos que o Senhor esteja falando com cada coração. Pai, nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a tua voz, Senhor. Para que a tua boa palavra possa cair na terra do nosso coração e dar muito fruto, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa todos os teus queridos aqui essa noite, suas famílias, livra-os de todo mal, leva todo medo, toda dúvida, todo cansaço embora, Senhor, todo desânimo. Renova cada um dos teus filhos aqui essa noite, Pai. Repreendemos toda a seta do inferno, repreendemos, Senhor, toda a resistência do diabo, para que a tua palavra se cumpra em nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus e pedimos uso do Sandro, Pai. Te louvamos pela vida do Sandro, pedimos que o Senhor fale através dele essa noite, neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Hoje eu já ganhei a noite. O pastor falou que eu estava bonito. Você acha que foi bondade dele, né? Mas tudo bem, a gente aceita, né? Fazer o quê? Né? Glória a Deus. Deixa eu usar meu... Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esses dois versículos são os versículos base do sermão, mas a gente vai ler alguns outros do capítulo 12 e outro capítulo também. Há algum tempo Deus já tem me falado sobre esse tema, tem me incomodado, é algo que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado. E eu queria compartilhar com vocês aqui esta noite, né? O tema de hoje é: somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Eu queria orar mais uma vez, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque em Ti nós somos um e somos membros uns dos outros. Pai, essa é uma verdade, Senhor, e tem que ser uma verdade vivenciada na Tua igreja a cada dia, Senhor. Eu peço que nesse momento o Senhor tire tudo aquilo que nos preocupa, todo pensamento externo, leve embora, Senhor. Que agora a Tua igreja esteja cativa para ouvir a Tua voz. Fala ao meu coração, fala aos nossos corações esta noite, Senhor. Retira daqui toda e qualquer intervenção do maligno, Senhor, de querer deturpar a Tua palavra, Senhor, de querer dizer que as coisas não são possíveis, pois elas são, pois são a Tua vontade para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém conhece Martin Ashton? Até deu uma enrolada aqui. Martin Ashton. Alguém conhece? Eu também não conhecia. Aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar porque eu recebi um vídeo, e eu vou pedir para os meninos já prepararem ali. E ele é um campeão de mountain bike. E ele sofreu um acidente e ficou paralítico, da cintura para baixo. Ele não pode mais se movimentar. Mas aí aconteceu uma coisa bem interessante. Põe aí, Tecão, para nós, por favor.
Alguém já tinha visto esse vídeo? Não? Alguns já. É muito interessante. Ele não pode mais pedalar. Mas o cara era campeão de mountain bike. Ele não podia largar a bicicleta. E o que eu vejo ali? O que eu enxergo naquele vídeo? Ele tinha alguns amigos que prepararam uma bicicleta para ele, que empurraram, que estavam lá no final segurando. Num determinado momento ali, não sei se vocês viram, um amigo empurra quando a bicicleta está parando, né? O que eu enxergo nesse vídeo? Ele é um vídeo bem maior. Se você quiser procurar depois na internet, tem a parte em que ele sobe até o local com a cadeira de rodas, depois tem mais um outro lugar que eles vão pedalando. E o que eu enxergo nesse vídeo? Dedicação, determinação, superação, apoio, carinho, companheirismo, preferência em honra, dividir as cargas, dividir os sonhos, somar alegria, somar vida, pertencimento. E o mais importante, eu acho que dá para a gente enxergar unidade. Eram 4 ou 5 ciclistas ali, mas eles eram um só. Eles estavam andando juntos, em prol de um deles que não podia mais pedalar. Ali eu enxergo que eles são membros uns dos outros. E é essa unidade que Deus está falando aqui na palavra dele. Não só para quem anda de bicicleta, mas para nós como igreja. Que nós somos membros uns dos outros. É essa unidade que Deus está falando, que nós temos que vivenciar. Não só de púlpito, não só de falar, não só de ler, mas de viver realmente. Essa unidade que Paulo está falando aqui, e eu sei que nós podemos, que nós desejamos ser verdadeiramente um só corpo. Amém? Essa carta aos Romanos é a principal carta do Novo Testamento. Ela é a mais abrangente declaração do apóstolo Paulo. Fala sobre muitos pontos teológicos, e é também meu segundo livro preferido aí da Bíblia, né? Romanos é uma epístola escrita por uma igreja em que Paulo não havia fundado e não conhecia. E é considerada a carta a magma carta do cristianismo, ou a grande carta do cristianismo, por causa da impressionante quantidade e importância dos temas teológicos que são tratados nessa carta, né? E aqui no capítulo 12, Paulo fala da prática cristã e apresenta um dos melhores resumos que nós podemos ter dos deveres enquanto cristãos. Se você quer saber quais são os seus deveres, os meus deveres enquanto cristãos, vamos ler aqui o capítulo 12, né? E Paulo fala pequenos detalhes, ele demonstra que em pequenos detalhes o Senhor quer que trabalhar em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas das nossas vidas. Toda a epístola aos Romanos procura demonstrar que Deus exige que a nossa atuação, que o nosso proceder faça diferença no mundo de pecado. Eu já pedalei alguns lugares não tão bonitos quanto aquele, mas alguns parecidos. E quem pedala aqui sabe o que mais me atrai no grupo de pedal, né? Não é tanto o pedalar, mas é a unidade. A ideia é sairmos juntos, andamos juntos e voltamos juntos. Lógico, tem as suas exceções, mas a grande maioria é assim. Então, fura o pneu de um, o pessoal está junto, né? Às vezes não. Às vezes fura o pneu de um amigo 2 vezes no mesmo pedal, na ida e na volta, né? Mas acontece. Toda epístola de Paulo, toda epístola aos Romanos, né, Paulo procura demonstrar que Deus exige essa atuação e esse proceder de nós. E os dons ou o poder concedido por Deus a cada um é para cumprir os ministérios na igreja, não para ser um motivo de alguém tomar atitudes de superioridade ou justiça, não. E Paulo assemelha os cristãos ao quê? Aos membros do corpo. Os membros do corpo são diferentes. Braço, perna, mão, né? Mas todos são interligados. E todos trabalham, cooperam e colaboram para o bem, para a saúde de todo o corpo. E assim somos nós,
diferentes, mas todos interligados. E devemos cooperar para o bem do corpo, que é a igreja. Cada membro do corpo de Cristo é diferente, mas todos têm seus papéis, suas funções para cumprir. Paulo cita aqui exemplos de alguns dons, mas o ponto é que cada um deve usar o dom que recebeu de Deus para lhe servir e para servir aos outros membros do corpo. Isso nos diz que não há queridinhos na igreja. Não há quem é maior ou quem é menor, né? Não tem. Para o Senhor Jesus, não tem. Somos todos importantes. Somos todos de igual importância para trabalhar no reino. E um princípio importante sobre o nosso serviço nós vemos aqui no verso 3. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A abordagem aqui me diz que eu tenho que ter uma perspectiva equilibrada, que eu tenho que pensar com moderação. Eu não posso nem pensar que eu sou a mais e nem pensar que eu sou a menos. Não, eu sou o cara que faço isso e, se não for eu, a coisa não funciona, né? Não, porque eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano. Não. E o inverso também é verdadeiro. Não, eu não vou fazer isso porque, poxa, quem sou eu para fazer isso, né? Tem tanta gente boa. Não, eu tenho que ter uma posição equilibrada. Deus deu a cada um de nós um dom. Deus chamou você, Deus não nos chamou para ficarmos sentados simplesmente, mas para trabalharmos na obra. E a começar aqui, na igreja, no corpo. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós temos responsabilidades para ajudar, para cuidar, não só dos outros, mas principalmente dos da fé, dos domésticos da fé. Está aí no versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Nós somos chamados. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Não, mas eu nem te conheço. Conheço. Você faz parte do corpo. Acredite ou não, a gente vai ficar junto na eternidade lá no céu muito tempo, né? Meu irmão, você é importante. Você é importante. Às vezes a gente pensa, não, quem sou eu? Mas você é importante. Lógico, essa importância não pode ultrapassar, como a gente acabou de falar, e dizer, eu sou o cara. Não, mas também não pode dizer, não sou ninguém. Nós somos importantes. Quem te escolheu? Quem te escolheu para estar aqui esta noite? Foi o Senhor. Se Ele escolheu você, você é importante. Certo? As igrejas, na sua grande maioria, são locais onde as pessoas chegam buscando uma ajuda, buscando cura, buscando consolação. Na grande maioria é assim. E nós somos corpos, somos membros, muitas vezes feridos, machucados. Quando o sofrimento ocorre em nossas igrejas sem que nós percebamos, sem que seja percebido. Quantos irmãos estão passando aqui necessidades e que a gente não faz nem ideia? Quantos clamam por ajuda e não são ouvidos? A gente às vezes é muito lerdo para perceber as coisas, né? O nosso perceber é muito devagar, a gente vive muito no oi, tudo bem, glória a Deus, paz, não sei o quê, e às vezes a pessoa está necessitada e você não percebe isso. Nós não nos envolvemos, não estendemos a mão, somos rasos nos nossos relacionamentos, vivemos isolados, temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas. Puxa vida, eu vou falar isso para o meu irmão? Eu vou falar que eu estou com vergonha de fazer isso ou de fazer aquilo porque eu não posso, porque... Não, a gente tem medo disso, temos medo de nos envolvermos com as pessoas. Não há comunhão plena. Perdemos de vista que somos uma família, que somos corpo. Falamos o tempo todo que não. Não. Puxa, nós somos um corpo, nós somos igreja. Mas na prática, sejamos sinceros, não funciona tão bem assim. Não é verdade? Na prática dá uma falhada. Tem um pastor americano, Ray Stedman, que ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. É o partilhar das nossas vidas uns com os outros que nos diferencia de uma organização. Nós somos corpo, não somos um clube, uma organização qualquer. Nós somos corpo de Cristo, igreja do Senhor. E o partilhar as nossas vidas é que faz essa diferença.
Ok, isso não acontece com todo mundo, e glória a Deus por isso, né? Tem grupos que são que não participam disso. Mas a grande maioria, para a grande maioria isso é uma verdade. Muitas vezes eu e você contribuímos de forma errada para que isso aconteça. Assim como o corpo é alimentado por comida, né? A alma é alimentada por pessoas. Mais do que qualquer outra coisa, nós somos moldados por pessoas. Sabe aquele ditado? Me diga com quem andas e te direi quem és. É exatamente assim. Porque nós somos moldados por pessoas. Quem estiver ao meu lado vai ser um referencial para mim, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ele vai ser um referencial. Por que marido e esposa acabam falando depois de um determinado tempo? Eles usam as mesmas palavras, falam as mesmas coisas, só não contam as mesmas piadas porque as minhas são ruins e a minha mulher não conta mesmo, né? Mas é verdade. Algumas pessoas nos ajudam naturalmente a sermos melhores, a buscarmos o melhor de nós mesmos. Elas enxergam em mim o melhor, mesmo quando eu não consigo enxergar. Me cobram quando eu me desvio do caminho e me encorajam quando sou tentado a desistir. Deus usa pessoas para formar pessoas. Você precisa estudar? Precisa. Você precisa conhecer? Precisa. Mas é nessa comunhão, é nesse juntar que Deus nos forma de uma maneira muito mais efetiva. Por isso, o que acontece com você e outra pessoa nunca é uma mera interação homem-homem, humano-humano, né? O Espírito está ali no meio. O Espírito está querendo atuar poderosamente e em cada encontro, em cada situação, em cada palavra, em cada conversa. E você tem duas opções. Ou você se conscientiza disso e deixa o Espírito agir, ou então você age pela carne, né? Algumas vezes a gente age pela carne, ou a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, né? A gente age, é verdade, né? Várias pesquisas já comprovaram que o que diferencia pessoas mais felizes de pessoas menos felizes, sabem o que é? Não é dinheiro, não é QI, não é saúde, não é sucesso profissional, é a presença de relacionamentos profundos e significativos que dão prazer à vida. É isso que faz com que as pessoas sejam mais felizes. É você estar repartindo a sua vida com o outro. Não é o dinheiro, né? Não é o sucesso profissional. É esse partilhar da sua vida que faz com que as pessoas sejam mais felizes. E às vezes Deus me dá alguns presentes, né? E sexta-feira passada foi um presente muito grande para a minha vida, para a vida da Luciana. Nós fomos convidados por um casal aqui da igreja para comer uma pizza, né? É o tradicional programa do Santista, comer uma pizza, né? Vem em casa aqui, comer uma pizza e tal. E esse casal, sem que a gente esperasse, eles nos convidaram. Chegamos lá, tinha um terceiro casal, a filharada de todo mundo correndo para lá e para cá, brincando, criança gritando, aquela coisarada toda, né? E, gente, pelo menos para mim, foi um momento muito, mas muito, muito, muito bom mesmo, muito gostoso. Não fizemos absolutamente nada de anormal. Comemos uma pizza, conversamos e fomos embora. E foi algo de Deus. Ali, aquela noite, nós estávamos sendo membros uns dos outros. Um partilhar, um compartilhar, um viver, né? E meu irmão está ouvindo aqui, eu vou virar freguês lá na sua casa, viu, meu irmão? Pode ficar sossegado. Isso é conexão. Isso é ser membros uns dos outros. Conectar-se não é o mesmo que conhecer muita gente. Você já viu aqueles... tem Facebook que a pessoa tem, sei lá, 1.000, 2.000, 10 mil amigos e não conhece um. Tem 10 mil contatos, mas não tem a liberdade de conversar com um. Sei lá, como é que é? Compartilha e curte, né? As postagens, mas não tem um amigo onde possa chorar junto, onde possa encostar o ombro, né? Lógico, isso há exceções, mas infelizmente a maior parte é assim. Parte do nosso significado de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus é a nossa capacidade de estabelecermos ligações
para sermos membros uns dos outros. Quando Deus fez o homem, o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Quando nós lemos, o contexto nos coloca imediatamente a presença de Eva, né? E a gente coloca homem e mulher, homem, marido e esposa. Mas não é bom que o homem esteja só. Também está ligado, não só marido e mulher, não só ali Adão e Eva, mas em toda a criação que viria depois. E não é bom que nós estejamos sós. E prosperar em conexão significa aprender a sermos membros uns dos outros, a nos identificarmos com pessoas revigorantes ao nosso redor e cultivarmos esses relacionamentos. A gente precisa disso. É evidente que não conseguiremos fazer com todas as pessoas, mas eu tenho que fazer com alguém. E tem que começar de mim. Geralmente a gente espera, não, o fulano vai me convidar para ir na casa dele. Quando ele me convidar, eu chamo ele aqui de novo. Eu chamo ele aqui na minha casa. Não, fulano vai me convidar para tal ministério, aí eu vou trabalhar. Não. A gente tem que dar o primeiro passo. Se doe, vai, corre atrás. Gente, eu estou aqui, preciso de alguma coisa? Olha, quer que carregue a cadeira? Olha, posso ir? Vão comer um pastel ali comigo na esquina? Nós temos que tomar a iniciativa. Tem que começar em mim. Sabe por quê? Porque o mandamento é para mim, não é para o outro. Eu tenho que ser parte, eu tenho que ser membro do corpo, então eu tenho que começar por mim. Se o outro vai fazer ou não, é uma outra história, mas isso tem que começar na minha vida. Paulo aqui em Romanos, ele mostra no capítulo 12 qual é o estilo de vida que nós devemos ter, como devemos viver, e mostra essa necessidade de comunhão. E eu queria falar alguns pontos aqui com vocês que Deus me levantou nesse texto. Somos membros uns dos outros, e para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que, primeiro, somos um só corpo em Jesus. É o verso 5 que nós lemos. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Uma das coisas que me deixa mais fascinado no ministério, nas coisas de Deus, é que embora todos nós, sendo muito diferentes, nós somos um. É na multiplicidade, que é uma diversidade, nós somos uma unidade. Ficou complicado, né? Muito dade aí no meio do caminho. Mesmo sendo muitos e sendo tão diferentes, nós somos um só. Nós somos uma coisa só. Sabe aquela história de que os problemas que tem lá na minha casa tem na sua também? Só mudam de endereço? Por quê? Porque nós somos um só. Nós vivemos da mesma forma, somos tão diferentes e somos tão iguais. Não vivemos separados uns dos outros, nós somos membros do mesmo corpo. Cada membro precisa de todos os outros membros. Cada qual é indispensável para os demais. Amados, nós somos realmente indispensáveis uns para os outros. Você quer ver um exemplo? O dedinho do seu pé, o dedo mindinho do seu pé direito, você não dá nenhum valor para ele, né? Só quando tem que cortar a unha, não é verdade? Dá uma topada na beirada da cama para você ver como é que você lembra dele. Dói, não dói? Aí você lembra, eu tenho um dedinho aqui, né? Dói. Por quê? Porque ele é parte do corpo. Ele é pequenininho lá, depende do pé, né? Mas ele faz parte do corpo, não é verdade? Nós pertencemos uns aos outros e nós não podemos funcionar direito, nem crescer direito, se estivermos isolados. Se nós estivermos isolados, nós não crescemos direito. Eu posso dizer isso para vocês de carteirinha. Quando você não se sente, a gente vai falar daqui um pouco de pertencimento, mas quando a gente não está inserido no grupo, você para de crescer. E o apóstolo Paulo fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 e 16. Todos nós trabalhamos no corpo e todos nós precisamos uns dos outros. Não adianta eu pensar, acreditar que eu posso viver sozinho, só com a minha família, né? Não, vou ficar eu, a Luciana, a Letícia e o Daniel,
lá em casa, a gente vai para a igreja no domingo, ficamos os 4 lá, depois voltamos. Não funciona. Nós somos muito mais. Todos nós somos muito mais. E somos muito mais não pelo que fazemos uns pelos outros, não pelo que podemos oferecer um para os outros, mas pelo que somos. E é essa visão que muitas vezes a gente acaba tendo ela de uma forma distorcida. O que fulano pode me oferecer? Não, fulano e ele é parte do meu corpo, ele é meu irmão, ele é minha irmã. Somos membros uns dos outros. E para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que, segundo ponto, devemos amar uns aos outros. Vejam aí no verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ser membros uns dos outros exige amor. E amor vai além da palavra. Amor não é um sentimento. Amor é uma ação, é uma atitude. Além de emoção, amor que vira história, que se sacrifica, que se envolve, amor que é prático. Amor que supera as diferenças e as indiferenças. Amor que constrói pontes em vez de construir muros. E podemos fazer isso em pequenos gestos. Manda uma mensagem para o seu irmão durante a semana, no WhatsApp mesmo. Não pega aquelas carinhas que vêm, aquelas... como é que fala? Aquelas figurinhas que vêm para você e você só replica, né? Não, manda um oi. Oi, fulano, você está bem? Estou orando por você. E ora mesmo. Não deixa para orar depois não, porque senão você esquece. A hora que você estiver dando... Escreve a mensagem, ora, e aí você dá o enter ali, você dá o enviar. E uma oração rápida, simples, mas faça isso. Demonstrar amor é segurar o filho de alguém lá no fundo da igreja. Abrir a porta do carro para o outro. É chamar para almoçar no meio da semana, chamar para não fazer nada. Isso é amor. Amar é entender o outro como ele é e aceitar com alegria. Nossa, você escrever essa frase é fácil. Agora, vivê-la é complicado. É complicado com marido, esposa, com filhos. Né? Dá risada não, minha irmã, é verdade. É difícil você aceitar o outro como ele é, amá-lo e ainda ficar alegre e feliz com isso. Eu poderia contar uma dezena de situações só dessa semana vivida por nós dois em casa em que eu falei assim, Jesus, é para mim esse negócio, né? Tem que ser, a gente tem que amar e tem que amar com alegria. E eu sei que da mesma forma ela também passou isso, né? Esse amor é a causa da comunhão e o resultado da vida eterna. João fala isso. Ele fala, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós passamos da morte eterna para a vida eterna quando sabemos que amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 13,14, depois você confere aí. Somos membros uns dos outros e para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que, terceiro ponto, nós devemos honrar uns aos outros. Verso 10, diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir em honra? Preferir em honra não é olhar o irmão com discriminação, não é olhar o irmão com recriminação, com eliminação. Não é se julgar mais importante que o outro. E não é ver o outro com lentes de diminuição e a nós mesmos com lente de aumento. É banir de nós mesmos toda presunção. Presunção é uma opinião excessivamente boa acerca de mim mesmo. É banir da nossa vida todo orgulho do que eu faço, do que eu sou, do que eu posso, do que eu conheço. Toda mania de grandeza, toda vaidade. Paulo falou, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:3.
Considerai a vós outros superiores a si mesmo. Que coisa complicada isso. Porque aquele camarada que eu não gosto, e tem pessoas que a gente não gosta, para eu trabalhar na minha vida. Mas eu tenho que considerá-lo superior a mim mesmo. Não é para ele pisar, mas eu tenho que considerá-lo em honra, honrá-lo. Está aqui, se está aqui, é o manual do fabricante. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer. A nossa alegria deve ser ver o outro feliz. Muito além do que a gente fala, essa frase a gente fala para os casamentos, né, para os casais, que você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Ai, né? Ai. Mas essa é a verdade, você casou para fazer o outro feliz. Não sei de onde saiu o ai aí, mas chegou aqui. Você casa para fazer o outro feliz. A sua felicidade, ela é resultado da felicidade do outro. E o que a gente enxerga na palavra de Deus é que isso se expande não só para marido e mulher, mas para todos os relacionamentos. Eu tenho que ver o meu irmão feliz e ficar feliz por consequência disso. Uau! Aí diz o ai aí, né? De novo. A palavra preferindo significa indo à frente como guia. Então eu tenho que ir à frente como guia dos meus irmãos. Nós somos chamados para fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. E o discípulo, ele tem que ser maior do que o seu mestre. Eu tenho que achar pessoas, transformá-las em discípulos, e elas têm que ser maiores do que eu. Tem que conhecer mais do que eu. E eu tenho que ficar feliz com isso. Só que é isso que acontece no dia a dia? É isso que acontece na realidade? Não. Vê no seu trabalho, entra um estagiário novo, uma pessoa nova, que tem a mesma função que a sua. Você morre de medo de passar todas as coisas, né? Você pode ser mandado embora e a pessoa fica, né? É ou não é? Nós somos assim. Nós somos assim na igreja também, nós somos assim no corpo de Cristo. Não, mas eu estou aqui, eu vou falar para o cara. Não, deixa. Não, vai lá, meu irmão, vai na bênção, você está aqui, é uma beleza. Não, eu tenho que fazer com que o outro seja melhor do que eu. Isso é preferir em honra. Uma forma de fazer isso é servindo ao outro. O amor que falamos há pouco, né? Não é algo que se sente, é algo que se faz. E nós somos membros uns dos outros quando estamos preferindo servir ao outro. Eu vi uma situação de um terapeuta que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Um paciente dele, ele soube que um paciente seu estava com um casamento de décadas falindo, terminando, se separando. E ele perguntou por quê? O que tinha acontecido? Em que momento ele havia percebido que o seu relacionamento tinha deixado de funcionar? E ele disse assim: quando ela deixou de colocar a pasta na minha escova de dentes pela manhã. Porque desde recém-casados, quem levantava primeiro colocava a pasta de dente na escova do outro. Até que em algum lugar no meio do caminho, eles começaram a não pensar no outro, mas a pensar em si mesmo. Não vou colocar mais a pasta de dente, não. Ele põe, ela põe. E aí as coisas começaram a ruir. Isso é um fato real, verdadeiro. E uma coisa simples, pequena, mas que reflete um sentimento, uma realidade, e que descambou um casamento. Pararam de servir. Dizem que as 3 leis do relacionamento são observação, observação e observação. Por quê? Porque as pessoas que nos preferem em honra nos revigoram, e são as que nos observam e sabem o que amamos e o que tememos, e fazem isso pela gente. Nessa casa que eu estava sábado, uma das meninas falou assim, que aliás ela fez um pudim, meus irmãos, de Deus. O negócio vai ter na porta do céu aquilo, eu tenho certeza. Vai, quando você chegar, Pedrão vai estar lá, Sandra está aqui, ó. Vai ser de Deus. E ela falou assim, olha, você quer fazer pastor está saindo, você quer fazer alegrar o pastor? Dá um desse aqui, porque ele gosta demais. Ou seja, ela observou que o pastor gosta de um pudim de leite lá, e vai fazer para agradar. Isso é preferir em honra. Isso é servir. Não é? Quando eu me dedico a preferir meu irmão em honra e a observar de fato o outro, a minha alma, o meu eu,
começa a esvaziar, começa a diminuir. Quando eu começo a reparar na Sudeli, a reparar no Márcio, a reparar no... Não posso fazer isso, eu falo assim com fulano, eu falo assim com ciclano. Eu começo a esvaziar de mim mesmo e a atender ao outro. Isso é preferir em honra. Tem uma frase que eu li aqui, alegam ser da Madre Teresa de Calcutá. Eu não tenho certeza disso. Mas a frase diz assim: se não puder fazer grandes coisas, faça pequenas coisas com muito amor. Se não puder fazê-las com muito amor, faça-as com pouco amor. Se não puder fazê-las com pouco amor, faça-as do mesmo jeito. Faça. Eu posso até não estar gostando, posso até não estar querendo, mas faça. É ordem, preferir o seu irmão em honra. Somos membros uns dos outros, e para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que devemos ter o mesmo sentimento para com todos. Verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nada de nutrir inveja, amargura, ressentimento, ódio, nada de agasalhar mágoas no coração, nada de espaço de azedume sentimental, nada da gente viver naquela autopiedade. Poxa, mas o fulano fez isso para mim, não dá para perdoar, não dá para... não vou mais a essa igreja, o pastor não me chama para orar, não fala comigo. Gente, Paulo quer destruir aqui todas as setas das acusações maldosas, das desavenças que separam, quer banir todo o espírito de isolamento. Isso quem fica extremamente feliz é o diabo. Ele fica extremamente feliz quando fazemos isso. Porque nós somos uma família, um só rebanho, um só corpo, um só pão, galhos da mesma videira, nós temos um mesmo Pai, um mesmo Salvador, um mesmo Consolador. Temos uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, temos os mesmos propósitos e a mesma missão. E, gente, nós vamos morar no céu juntos. Sudélia, você vai ter que me aguentar na eternidade. Não vai ter jeito. Vai ter o WhatsApp lá também, a gente vai continuar falando. Não vai ter problema. Fugiu. Perdão. Isso é uma verdade, queira eu ou não. Por isso devo me comprometer a viver a verdade. Isso é uma verdade. Queira eu ou não, nós somos o mesmo corpo. E eu preciso viver isso. Uma das marcas da igreja primitiva, e você vê isso lá em Atos, era o comprometimento com compromisso de todos com todos. A unidade fazia com que eles se encontrassem todos os dias, que eles dividissem o pão, as orações, com um coração sincero, um coração alegre. Sim, é bem verdade. No dia a dia de hoje, para todos nós, é difícil nos encontrarmos todos os dias, nos reunirmos todos os dias. Lógico, é complicado isso, né? Infelizmente, isso foi se perdendo com o tempo. E já foi se perdendo com o tempo lá atrás, porque o autor de Hebreus, em Hebreus 10, 25, ele fala: não deixei de vos congregar. Ou seja, já naquela época a coisa já estava se espalhando, né? Esse compromisso me empurra a fazer ao meu irmão o que eu preciso fazer para mim. Isso é ter o mesmo sentimento. Você já percebeu que na maioria das vezes as pessoas que mais precisam de aplausos, de ajuda, de apoio, são as que menos recebem? Você quer ver uma coisa? Você está vendo o seu time jogar. Aí tem um jogador X lá, que está fazendo um monte de coisa errada, está dando passe errado, perdeu o gol. Qual é a sua primeira reação? Você grita com a televisão, você grita com quem está... Tira, põe o ciclano, põe o não sei o quê. É ou não é? A gente não pensa em... apoiar o cara, dar uma palavra de incentivo, né? Tudo bem, eu dei um exemplo em que você não está lá, você não pode entrar lá no campo para fazer isso. Mas é só uma analogia, só uma comparação, um exemplo. A gente logo grita para separar, para substituir o cara. E todos os dias é assim com a gente também. Se alguém faz algo que você não gosta, troca o cara. Para que eu vou ter paciência com ele? Não, troca, tira. Poxa, mas não, vamos embora.
Todos os dias nós enfrentamos a vida tendo a eternidade pela frente. E a vida tem uma maneira própria de querer nos derrotar todos os dias. Ela tem uma maneira própria de todos os dias ela querer te derrotar. Eu tenho um amigo muito querido que geralmente a gente se comunica pelo WhatsApp e a gente fala assim: e aí, está desanimado? Você está desanimado? Como é que está o dia hoje? E às vezes eu já começo o dia orando por ele, falando: Senhor, tira o desânimo. Porque vem para a minha vida também, né? Eu me desanimo também, né? Todos nós precisamos de uma sessão de aplausos de vez em quando. Todos nós precisamos de um ombro amigo de vez em quando. Todos nós precisamos de uma oração para nos elevar a Deus. Todos nós precisamos de um amigo para nos abraçar de vez em quando e para dizer: não desista. Todos nós precisamos disso. Devemos ter o mesmo sentimento para com todos. É isso que a gente viu aqui. Mas sabe o que mais acontece? Eu sempre espero que o outro faça isso para mim. Vou dar uma sugestão para nós aqui esta noite, a começar em mim. Faça isso você primeiro. Quando você estiver pior ou melhor, vai lá e faça isso com alguém. Elogie alguém. Elogie o camarada para a esposa dele. Elogie a esposa para o marido. Faça isso, incentive, dê apoio. Isso é ter o mesmo sentimento. Somos membros uns dos outros, e para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que, quinto, devemos parar de julgar uns aos outros. Está no capítulo 14, no versículo 13. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Devemos parar de julgar uns aos outros. Nós somos muito rápidos em dar desculpas para os nossos erros. É ou não é verdade? Somos ágeis demais para dar desculpas para os nossos erros. E somos mais rápidos ainda para acusar o erro do outro. Sandro, você fez... Não, mas foi por causa de não sei o que, de não sei o que lá, não me atrasei porque... Não. Nós somos rápidos. O fulano fez isso, eu sabia que ele ia fazer isso. Tinha certeza que uma hora ia acontecer. Uma hora ele ia cair, não tem jeito. Já ouvimos que a igreja é o único exército que mata os seus próprios feridos. A igreja é o único exército que mata os seus próprios feridos. E isso é muito profundo. Porque, infelizmente, é uma verdade. Em qualquer igreja. Por várias vezes nós nos constituímos acusador, júri, juiz e executor dos nossos irmãos. Errou? Não tem mais jeito. A gente corta, a gente já olha meio de, como é que fala? De soslaio, é isso? Você olha meio de lado assim, né? Errou, você já fica pensando duas vezes em chamar o cara para comer uma pizza na sua casa, né? Você já ouviu alguém dizer: fulano, esse não tem jeito. Mas a nossa tarefa não é julgar. A nossa tarefa é amar. Paulo nos exorta o perigo do julgamento lá em Romanos 2, 1-3. Você pode ler depois. E Cristo nos chama a atenção lá em Mateus 7. Que nós não devemos julgar. Que coisa triste é vermos a igreja se tornando uma comunidade de julgamento. De comentários maldosos, de opiniões carnais, de discriminações sem carinho. Eu podia fazer aquela brincadeira velha de dizer: não, isso só acontece na igreja do outro, na igreja vizinha, né? Mas isso acontece na minha igreja, isso acontece na sua igreja, isso acontece comigo, isso acontece com você. E se Deus está colocando isso na minha cara, é porque eu preciso mudar, é porque nós precisamos mudar. Eu não devo e nem posso compactuar com o pecado. Não. Eu não posso passar a mão na cabeça do meu irmão que está errando. Não. Mas eu tenho que deixar de apontar o dedo, de culpar. E eu preciso ir lá e ajudar. Eu preciso ir lá e dar meu ombro. Eu preciso ir lá e dar uma palavra. Eu preciso ir lá e dar tempo. Dedicar tempo, investir tempo. Quando alguém julga demais o outro, você pode ter certeza que esse alguém tem algo muito errado na vida dele. Se eu chegar e falar assim: não, porque o fulano, esse aí, cara, tá assim. Se alguém começa a investir demais no erro e não no conserto,
Você pode ter certeza que tem alguma coisa ali que não está muito boa. Sabe por quê? Porque Deus quer nos consertar. A palavra de Deus me diz que se eu me arrepender, Ele esquece os meus pecados. Gente, olha, eu posso falar de carteirinha. Eu já fiz muita coisa errada. E eu tenho a certeza de que estou perdoado não porque sou merecedor. E todos nós somos perdoados não porque somos merecedores, mas porque o Senhor nos ama. E Ele diz assim, eu vou esquecer o seu pecado. E vou transformar a sua vida. E cabe a mim ser instrumento dessa transformação na vida dos meus irmãos. E na minha vida, dos meus irmãos na minha vida. Nós temos deixado de ser membros uns dos outros, de compartilharmos nossas lutas, nossas dores e pecados por medo de sermos crucificados. Na igreja nós temos um problema com o pecado. Vocês sabiam disso? Não é a questão que pecamos, esse é um problema real, né? Esse é um problema que todo mundo tem. A questão é que nós não podemos falar sobre o assunto. Eu volto a dizer, não são todos, mas infelizmente a sua grande maioria. Nós não podemos falar, o nosso problema é fingirmos que não temos problema. E com isso o problema só tende a se tornar maior. É aquela velha história de você colocar a poeira para debaixo do tapete, né? E fazemos isso por medo ou por vergonha. Por quê? Porque eu vou ser crucificado em vez de ser auxiliado. Você já passou pela situação de descobrir que um irmão, uma irmã acabou de dar um basta no seu casamento, ou na sua vida com Deus, ou a decepção de vir à tona qualquer problema grande, você nem esperava por isso, você fala, caramba, aconteceu isso com fulano. Vivemos isso, né? Como é que o cara, do nada aconteceu isso? É como se o meu braço tivesse medo da minha perna, porque se ele contar o que ele está fazendo aqui, ele vai ser cortado do corpo. Até que ponto a minha necessidade de parecer melhor do que sou contribui para uma vida superficial? Nós não discipulamos ou acompanhamos como deveríamos, mas nós julgamos sem piedade. Nós julgamos sem piedade. Fulano? Tem mais jeito não. O lugar que deveríamos ter mais segurança, geralmente, é o lugar que nós temos mais temor. E eu digo por mim mesmo, às vezes eu tenho medo de chegar para alguém e falar assim, puxa, está acontecendo isso comigo. Por quê? Vamos dizer assim, o Sandro, ou fulano, ou, né? Eu imagino o pastor, ou qualquer pastor, né? É difícil você falar isso. Deixa eu comentar isso daqui a pouquinho. Eu me adiantei aqui. Nós não temos problemas de falar de uma doença ao médico, de um problema do carro mecânico, mas nós, pecadores, não conseguimos contar aos outros pecadores que temos problema com o pecado. Davi foi o maior rei de Israel, mas também foi polígamo. Ele teve mais de uma mulher. Ele foi terrível como pai, zero esquerda, cobiçou a mulher do próximo, cometeu adultério, tentou enganar o marido e acabou fazendo com que ele fosse assassinado. Foi mentiroso, foi invejoso, foi assassino. E você sabe como é que vão lembrar dele até a volta de Jesus? Que está escrito aqui? Um homem segundo o coração de Deus. Eu não matei ninguém, não peguei a mulher do próximo, não, nada do gênero, e não vou ser lembrado máximo lá em casa. Mas Davi foi tudo isso, e foi considerado e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E nós julgamos ao nosso irmão em vez de ajudar, em vez de andar junto, em vez de dividir a carga. E aí eu volto aqui, se um pastor, um líder, confessa um pecado sério, e aqui é um negócio complicado, né? Por que a gente tem a mania de classificar o pecado, né? Esse pecado é grande, esse pecado é pequeno. Não, pecado é tudo que é contrário à vontade de Deus. Eu comi uma balinha, um chocolate no supermercado enquanto eu estava fazendo as compras e não paguei, é um pecado. Eu roubei $10.000, é um pecado do mesmo jeito. As consequências é que são diferentes, né? Uma balinha no supermercado, eu vou passar uma vergonha, eu vou ter que pagar se eu for descoberto. Os $10.000 eu vou ser preso, provavelmente, né? Mas é só a consequência. Pecado é pecado.
E se um pastor, um líder, confessa um pecado sério, as pessoas acham que ele deve deixar o ministério. O cara confessou um pecado sério, não, esse aí não dá mais. Porque a gente já olha de lado. Pô, esse aí não tem mais jeito. Aí entra, né? Eu já não confiava mesmo. Não, eu tinha quase certeza que isso ia acontecer. Se ele confessa só pecados seguros, né? Aquele pecado pecado bobo, pecado pequeno, né? Vamos dizer assim, as pessoas acham que ele está mentindo. E ele é santarrão, né? O cara é muito santo, porque ele não peca. Nós não podemos confessar um pecado sem pecar ao fazê-lo. Ou seja, você não pode falar totalmente a verdade, porque você pode ser crucificado, você pode ser... Isso é falta de liberdade, isso é falta de sermos membros uns dos outros. A gente precisa se tornar cada vez mais sincero, cada vez mais verdadeiro. Parar de julgar e realmente viver como membros uns dos outros. Talvez você não tenha a liberdade, a facilidade de fazer isso com todo mundo, e nem vai fazer. Mas você vai fazer com um ou outro. Agora, o que você tem a obrigação de fazer é estar disposto, aberto a todo tempo, para ouvir o seu irmão, para não julgá-lo e para auxiliá-lo. Meu irmão, não sei o que fazer com isso. O negócio é complicado, mas vamos orar junto. Eu vou orar por você. Vamos correr atrás de alguma coisa. Eu vou estar com você. Você quer que eu esteja onde? Você quer que eu te ligue todos os dias? Você quer que... Está apertado? Vamos. Nós precisamos nos expor a isso. Porque nós somos um corpo. E depende de mim, não do outro. Depende de mim fazer tudo isso. Somos membros uns dos outros, eu já estou acabando. E para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que devemos acolher uns aos outros. Romanos 15, 7. Uma das nossas maiores necessidades é de aceitação. As pessoas têm necessidades vitais de serem acolhidas, de serem aceitas, de serem amadas. Nós precisamos nos sentir bem, sentir que fazemos parte da onde estamos. E igreja não é clube, é uma família. A igreja deve ser uma comunidade de aceitação, uma comunidade acolhedora. Deve receber os inaceitáveis e amar os rejeitados. Bonito, né? Mas Cristo comeu com os pecadores. Ele restaurou a vida de prostitutas. Ele perdoou os ladrões. Ele amou e tocou os leprosos. Curou os doentes e libertou os oprimidos. E eu? Eu conto uma coisa triste, mas eu já fui em várias igrejas, e quando eu saí da presbiteriana, e antes de vir para cá, eu fui em várias igrejas para entender onde Deus queria que nós estivéssemos. E quando fomos à Vitória também, fomos a muitas igrejas antes de ficar naquela que ficamos antes de vir para cá. E, meus irmãos, a grande maioria delas, a grande maioria das nossas igrejas, e eu espero que aqui seja diferente em nome de Jesus, você entra e sai e ninguém te dá uma boa noite. Você entra e sai e o camarada que sentou do teu lado não olha para você. Como é que eu vou me sentir pertencendo ao lugar que eu estou ali, que é o corpo de Cristo, do qual eu sou membro, se ninguém me dá uma boa noite, um oi, um tudo bem, um vai por ali? Quando nós somos amados, quando pertencemos a alguém ou a um grupo, esse alguém ou grupo nos pertence também. E por isso é que nós nos chamamos de irmão e de irmã. Eu gosto quando João fala amado, amada. É uma coisa tão legal eu poder chegar para qualquer um de vocês, para qualquer uma de vocês, e chamar de amado e de amada, e saber que não vai ter problema nenhum, porque todo mundo vai entender o que eu estou falando, né? Porque se eu chegar lá no mundo, para o meu chefe e falar assim, oi amado, complica. Se eu chego para a mulher do chefe e falo, oi amada, aí vai complicar mais ainda, né? Mas aqui a gente pode fazer isso com liberdade, né? Deus nos acolheu quando estávamos sujos, quando estávamos perdidos, quando estávamos no pecado. Ele nos acolheu. Ele nos chamou. Então, nos transformou e nos aceitou. Então, cabe a mim fazer isso também. Meu irmão, se você tiver uma panelinha na igreja, e eu acho que eu já falei isso aqui, as panelinhas existem.
até por uma questão de gosto, né? de afinidades. Tem as mulheres que ficam na cozinha, tem o pessoal que anda de bicicleta, tem o pessoal que surfa, tem o pessoal que toca. São panelinhas, não há problema. Como dizia um grande pastor amigo meu, Davi Sestavo, o problema não são as panelinhas, mas o cozido que é feito lá dentro. Tem que ser igual para todo mundo, né? Mas se você tem alguma panelinha, chama alguém para vir com você. Chama. Gente, você vai experimentar algo novo, essa pessoa vai experimentar algo novo. Chama para estar junto. Dividir um momento, isso é muito bom, isso é pertencimento. Somos membros uns dos outros, para terminar, e para que isso seja uma realidade na minha vida, eu tenho que saber que, 7, devemos estar aptos para admoestar uns aos outros. Romanos 15, 14, esse eu vou ler. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós mesmos, estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. A gente acha que admoestar é você chamar o cara à responsabilidade. Amigão, vem cá porque você pisou na bola. Isso. Não. Admoestar significa proferir uma palavra de estímulo para ajudar a corrigir outro irmão, sem provocá-lo ou deixá-lo chateado, amargurado. Isso é admoestar. Admoestar não é colocar o dedo e destacar ou proferir palavras de juízo a alguém que já está machucado. Não. Não é ser o dono da verdade e sair brigando. Olha, você orou de olho aberto. Não pode, meu irmão. Você tem que orar de olho fechado, né? Aliás, só um parênteses aqui, eu descobri uma coisa interessante há uns dias atrás, eu estava estudando, e, se não me falha a memória agora, foi por volta de 1880 que as igrejas começaram a fechar os olhos para orar. E você sabe por quê? Foi numa escola dominical com as crianças. As crianças ficavam muito agitadas e as tias tiveram uma ideia de falar assim, olha, fecha os olhos para orar. E aí começou e virou. Né? E às vezes a gente olha assim, aquele ali não fechou o olho para orar. Aquele ali... Né? Eu pego essa brincadeira lá em casa com os meninos, porque às vezes meu filho, pai, você não fechou o olho para orar. Eu falei assim, você também não, né? Você estava me vendo. Se você viu que eu estava de olho aberto, é porque você também estava de olho aberto, né? Aí a gente brinca dessa forma. Mas admoestar não é colocar o dedo em riste. Nós devemos corrigir nossos irmãos que estão no erro. Mas, especialmente os mais novos na fé, os mais fracos na fé, mas com espírito de brandura. Paulo fala isso lá em Gálatas 6:1. A igreja deve ser uma comunidade de aconselhamento e discipulado mútuo. Deve ser uma comunidade terapêutica, onde você sente liberdade de falar assim, puxa, olha, eu preciso de tal coisa, ou o que você acha disso? Ou de repente eu chegar para um irmão e falar assim, meu irmão, olha, vamos repensar isso que você está fazendo, mas em amor, porque é parte de mim, é membro do meu corpo. Você sabia que os evangélicos são o segundo maior grupo frequentador de um divã psicanalítico? Eu não sabia. É o segundo grupo que mais frequenta um profissional. Eu não vejo nada de errado nisso particularmente. Eu já fiz isso em algumas ocasiões da minha vida. Eu não vejo nada de errado. Mas isso mostra que tem faltado aconselhamento e discipulado bíblico regado de amor nas nossas igrejas. Isso não é uma crítica à nossa igreja especificamente, mas é uma coisa real. Somos capacitados, amados, com bondade, com conhecimento para fazer esse trabalho de andar junto, de aconselhar, de compartilhar, e somos membros uns dos outros quando nós fazemos isso. Nós somos membros uns dos outros, e eu vou pedir que os membros do grupo de louvor subam aqui, por favor. E nós podemos viver essa verdade, aproveitar das maravilhas e bênçãos que isso pode ser na minha vida. Quando eu estava escrevendo isso, Deus me incomodou para dizer uma coisa muito forte, me incomodou muito forte. Talvez o diabo, nesse momento, esteja buzinando no seu ouvido. Tudo que ele está falando é bonito, é legal no papel, é bonito de se falar, mas no dia a dia não é assim. Eu estou machucado, minha igreja não está olhando para mim, isso não acontece, nunca vai acontecer.
Cada um só pensa em si mesmo. Falamos isso quando estamos juntos, mas na hora H é cada um por si. Olha o Sandro, ele mesmo já fez isso comigo. E se eu fiz isso com vocês, meus irmãos, eu peço perdão em nome de Jesus. E peço que quando terminar isso aqui, você me procure, porque eu vou fazer questão de mudar essa história. Eu quero dizer, meus amados, que se esse pensamento passou pela sua cabeça, ele está repreendido em nome de Jesus. Porque nós somos um corpo, nós somos membro uns dos outros, e nós podemos viver essa unidade. Nós podemos viver num só corpo, como fala a palavra, de forma a crescermos para a honra e glória do nosso Deus. O mundo lá fora tem que conhecer isso. Tem que ver que somos diferentes, não por nós, mas por causa do nosso Deus. E o mundo tem que se dobrar a isso. Eu não devo esperar que os outros façam por mim essas coisas. Isso deve começar em mim. Eu devo buscar ser amigo, buscar a unidade, buscar amar, buscar honrar o próximo, buscar ter o mesmo sentimento, admoestar, acolher, não julgar. Talvez nem eu nem você recebamos isso em troca, em algum momento. Mas eu tenho que fazer isso, porque eu vou estar glorificando e honrando o nome do meu Deus. E nós estaremos glorificando e honrando o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu queria orar nesse momento, mas eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você, na liberdade do Espírito Santo, pudesse sair do seu lugar e ir a algum amigo, algum irmão, alguma irmã, ou abraçar quem está do seu lado e se comprometer diante de Deus que você vai fazer parte desse corpo de forma diferente, que você vai aprimorar aquilo que você já faz com excelência e que você vai mudar aquilo que você tem deixado de fazer. Faça isso, vai lá, abraça alguém, abraça um irmão, abraça uma irmã. Não tem problema não, gente, não precisa ficar com vergonha, pode fazer